Senhor presidente, em primeiro lugar, muito obrigado pelo tempo. Vou fazer o esforço para falar dentro do tempo e lhe agradecer, porque quanto menos tempo se fala, mais sério é o discurso. Isso eu já percebi. Mas vou tentar falar 4 pontos. O primeiro, senador Paim, é ver o lado positivo, senador Medeiros, do que estamos vendo hoje. É a possibilidade de descobrirmos que o Brasil é maior do que qualquer presidente. Especialmente hoje, maior do que o presidente Temer. O Brasil é maior do que todos nós que estamos aqui representando o povo brasileiro. Então, o povo fique tranquilo que a gente vai superar isso. O desafio é como superar no prazo mais curto possível e com os menores danos possíveis. Esse é o desafio. Mas com otimismo de que vamos sair de tudo isso melhor. E, para mostrar que o Brasil é grande e maior que tudo isso, eu quero falar inicialmente de 3 pontos positivos da crise atual. Um é que vai dar mais credibilidade à Lava Jato. Agora não se pode dizer que Lava Jato é uma conspiração contra o Partido dos Trabalhadores e as esquerdas. Toca em todo mundo. Segundo, é o fim do Fla-Flu, que tantas vezes eu falei aqui que precisávamos acabar entre PSDB e PT. É um ou é outro. Terceiro, é o fim de um ciclo. O ciclo que vem do PSDB e do PT. O ciclo que começa em 94, ou até antes, com Itamar, e vem até agora. Vamos encerrar esse ciclo. Agora vamos pensar para frente. Quais são os caminhos possíveis? Não há dúvida para mim hoje, como muitos aqui já falaram, de que o caminho melhor para trazer menos danos é a renúncia voluntária, pelas circunstâncias, obviamente, do presidente Temer. Esse é o mais fácil, imediato, simples, limpo. Se isso não vier, não há dúvida que o povo na rua e aqui também virá um impeachment, com todos os aspectos que nós provamos pouco tempo atrás, dolorosos como é um impeachment, criando divergências para todos os lados. Sobre isso eu quero dizer, senador João Alberto, 2 projetos meus. Eu vi aqui que pediram para o projeto do senador Regolfi ser apressado na comissão. Eu queria lhe pedir também 2 meus, que já estão prontos. Um é que cria o chamado recall, a revogação de mandato de governador, prefeito, presidente pelo voto direto da população. 5% pede o plebiscito e a maioria tira. E o outro é mais simples. É uma espécie de parlamentarismo com presidencialismo. A possibilidade do Congresso revogar o mandato, destituir um presidente, desde que com 4/5 dos votos, o que é quase impossível. E só aconteceria em momentos muito trágicos e dramáticos, como o que estamos vivendo agora. Se tivesse em vigor essa minha proposta, eu creio que a gente conseguiria resolver o problema do presidente Temer sem renúncia e sem impeachment, com 4/5 dos votos. Se não tivesse, ele continuaria. Se vier, continuando no caminho, a renúncia, aí nós vamos ter um problema, é que o presidente vai ser o presidente da Câmara, e nesse momento o presidente da Câmara, como quase todos nós, eu até costumo dizer nós todos hoje, estamos sob suspeitas da opinião pública. Não tem exceção, uns mais, outros menos. E ficaria 1 mês. E teríamos uma escolha pelo próprio Congresso, o que também vai ser visto com suspeição. Nesse sentido, talvez o mais legítimo, talvez não, certamente, seria mudança na Constituição para fazer eleição direta, como nós todos já assinamos aqui um tempo atrás. Mais do que isso, eu propus isso em diversas maneiras, como também propus a presidente Dilma e ao Temer que renunciassem em 2015. Durante o processo de impeachment, numa das conversas com a presidente Dilma, disse: presidente, desafio o Temer a renunciar junto com a senhora que a gente resolve tudo isso. E se ele disser que não renuncia, eu sou capaz de votar contra o impeachment. Ela não quis, foi até muito dura comigo nessa hora. Ela sempre foi gentil, mas nessa hora foi dura. Pois bem, talvez a melhor solução para dar legitimidade seja as eleições diretas, mas é preciso tomar certas precauções. Vão ser 90 dias de debates radicais.
ainda com todo o rescaldo que nós temos da polarização. Imagine uma campanha 90 dias com Bolsonaro, com Lula, com Dória, com Marina, na polarização atual. Imagine as consequências disso na economia. Por isso, para fazer a eleição direta, precisamos de duas coisas, senador Paim, o senhor que defende isso, e eu também aceitaria. Uma é aprovar rapidamente a reforma da Constituição, senador Medeiros. A outra é conseguirmos blindar, durante o processo eleitoral, a economia, a defesa, a luta contra a violência. Imagine 90 dias de eleição com o crime na rua no Rio de Janeiro, em Recife, em Brasília, e sem ter um ministro da Defesa que possa mandar a tropa para lá. Vamos precisar blindar o setor de economia, o setor de defesa, o setor que luta contra a violência e, eu diria, até mesmo os serviços essenciais como educação e saúde. Não podemos deixar que isso entre no debate para o presente. Pode até entrar no debate para o futuro. Como é que vai ser tratada a defesa, como é que vai ser tratada a economia. Mas, durante o processo, vamos ter que dar sustentação às medidas da economia. Sem essa blindagem, senador, eu vejo com muita temeridade a eleição direta, dizia há pouco ao senador Regufe. E, finalmente, o que fazer? Falei em 4 pontos, né? O que fazer? Um é fazer a reforma para as diretas, se for o caso, com a blindagem, que é fruto do compromisso. Há momentos em que a Constituição é soberana por ela própria, mas há momentos que ela precisa do auxílio dos acordos políticos. Ela não funciona bem se não houver uma base política que lhe dê sustentação. Hoje, nós atravessamos um período desse. Nossa Constituição precisa de sustentação política, de um grande acordo, de um pacto entre todos nós, para que continuemos cumprindo com os compromissos. Então, o que fazer? A reforma para diretas, com um pacto político de que vamos respeitar, durante o período eleitoral, a economia, a defesa, a luta contra a violência e os serviços essenciais. E sem a reforma, eu creio que um dos compromissos nossos para dar sustentação à Constituição é dizer: o Congresso elege o presidente até 2018, mas não escolhe entre os seus pares quem vai ser esse presidente. Nós escolheríamos, mas alguém de fora. Porque se formos escolher indiretamente, e além disso um de nós, hoje, eu sinceramente creio que a opinião pública não vai dar a legitimidade necessária. Finalmente, 2 coisas sobre o que fazer. Na linha do senador Otto Alencar, que é irmos ao Tribunal Superior Eleitoral pedir que apresse a cassação da chapa. Ou não, se o tribunal achar que não deve cassar, tudo bem, deixe o abacaxi para nós que trabalharemos. Mas o tribunal não pode adiar mais por 3 semanas essa discussão. E a outra, senador, tem um pouco a ver com o que nós falamos aqui antes, é que nós determinemos uma vigília cívica parlamentar, ficando mais tempo aqui para debater os assuntos. E depois que eu fale, por exemplo, isso, que a gente debata como fazer, ou que rejeite o que eu estou dizendo, cada vez que um fale, aqui se tenha um debate. Nós fizemos isso esses dias com a lei trabalhista, 2 eventos. Tem que ser, a partir de agora, permanente. Inclusive, se for preciso, sábado e domingo. O senador Paim foi meu companheiro aqui, quando o Congresso estava cercado, nós fizemos uma vigília. Um substituía o outro até meia-noite, 1 da manhã, até que a população lá fora foi embora. Aí nós fomos para casa. Enquanto tinha um protestando lá fora, nós ficamos aqui. O senhor, eu, o Randolph e não me lembro mais quais. Está na hora de fazermos uma espécie de vigília cívica, ou cívica parlamentar, para discutir como dar sustentação à Constituição nesse momento tão dramático, de divórcio como a gente nunca viu entre a classe política e a população. O mais visível hoje é o divórcio do presidente por conta dessas gravações. E o triste é que no momento que a economia estava voltando a crescer, que o emprego estava superando o desemprego,
que a inflação estava lá embaixo, que o capital estava voltando. Nesse momento, essa pancada. E eu lamento profundamente. Mas hoje o grande divórcio é com o presidente Temer. Vem um pouco da maneira como ele chegou lá, mas vem sobretudo mesmo, dessas gravações, que, aliás, é preciso vê-las, ouvi-las. Eu tenho dito tudo isso da renúncia, se comprovar. Para mim é quase impossível que não seja verdade isso. Quase impossível. Não acredito que a imprensa tenha feito essa conspiração toda coordenadamente para derrubar o presidente Temer, até porque não vejo a imprensa com desejo de tirar o Temer. Então deve ser verdade, mas é preciso ouvir, é preciso ver essas gravações. Enquanto não vemos nem ouvimos, fica aqui essa minha fala, senhor presidente. O Brasil é maior do que todos os presidentes, e todos os senadores, e todos os deputados, e a gente vai superar tudo isso. Os aspectos positivos que eu citei, o fim do Fla-Flu, o fim de um ciclo e a credibilidade maior para a Lava Jato e para o juiz Moro, o caminho da renúncia ou do impeachment, a eleição direta ou a eleição indireta, conforme está na Constituição. Finalmente, o que fazer? A reforma da Constituição pode ser na linha da proposta do senador Regufe, mas com um acordo político que dê sustentabilidade à Constituição, que blinde aquilo que tem que ser permanente. E irmos ao TSE e fazermos uma vigília procurando saída para o Brasil, que, sem dúvida, vai ser maior depois de tudo isso do que antes. O problema é que não podemos esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos de crise e nem deixar que os danos sejam muito grandes. Hoje, nossa tarefa é como sair com custos menores e de uma maneira mais rápida. Era isso, senhor presidente. Me permite perfeitamente dentro do tempo me permite que o senhor uma me parte, deu, 14 minutos.